Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. André e Lívia, a palavra é de vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, gente, queria agradecer a presença de vocês, tá? Nesse nosso painel agora sobre comentários de macroeconomia, visão geral de mundo, Brasil, China, Estados Unidos, Europa. Vamos fazer uma série de perguntas aqui que eu espero que sejam interessantes e vamos tentar manter pelo menos o nível que a gente viu no primeiro painel, que foi super alto, botaram um sarrafo alto para caramba para vocês e para a gente também. Primeiro, deixa eu apresentá-los. Primeiro, Marcelo, obrigado pela sua presença. Marcelo Toledo, doutor em Economia pela USP, mestre em Economia pela PUC-Rio, também fez graduação na USP, voltou para São Paulo depois de passar um tempinho no Rio. Marcelo está no Bradesco há bastante tempo, desde 99, e hoje é economista-chefe do Bradesco Asset. Obrigado pela tua presença. E Daniel Wicks, que eu não vejo há muito tempo, ótimo te ver. Doutor em Economia pela USP, está há 20 anos no mercado, passou por várias instituições relevantes, estava na Gard, e agora está no MSafra, no Safra Asset, desde 2024, como economista-chefe. Gente, muito obrigado pela presença de vocês e bom painel a todos. Vamos lá. Perfeito, gente. Obrigado pela presença. Vamos começar quebrando o gelo, fazer uma pergunta um pouquinho mais conceitual antes da gente entrar nos detalhes, né? Assim, a gente sabe que o mundo está vivendo uma crise demográfica, a gente sabe que isso tira produto, né? Isso tira crescimento do PIB, e meio que a esperança agora é crescimento de produtividade, né, pela inteligência artificial. Na opinião de vocês, o crescimento de produtividade esperado ele vai compensar a queda de demografia que a gente tem pela frente? Vai ser o suficiente para a gente continuar crescendo em níveis razoáveis em termos de mundo? Perfeito. Então, primeiro, agradecer aqui ao convite e agradecer a todos aqui também. Um prazer poder falar com vocês, compartilhar o que a gente está vendo de cenário. Então, é uma pergunta bastante ampla, né? Eu acho que, eu diria que sim. Eu acho que o mundo tem conseguido manter taxas de crescimento bastante razoáveis nos últimos anos. Então, a gente, se pegar os dados do FMI, esse ano deve ser em torno de 3,2, parecido com o ano passado. E é claro que a gente vem observando uma certa mudança também de fontes de crescimento ao redor do mundo. Eu acho que a gente vai conseguir, e se a gente volta um pouquinho lá, logo depois de 2008, né, quando teve um debate sobre o esgotamento da inovação, né, e mesmo alguns economistas bastante famosos, né, que criaram, não vai ter mais inovação no mundo, e agora a gente está discutindo coisas totalmente transformacionais. Então, eu sou bastante otimista nesse sentido. Eu acho que a gente tem, na inteligência artificial, uma coisa que está na moda agora, mas eu acho que a automação, né, eu acho que assim, esse é mais um passo de ir para fases adicionais de automação. A gente vê isso na indústria, continuando a progredir. Então, basta ir numa fábrica de carros ultramoderna contra uma de 10, 20 anos atrás, ou no setor de serviços, que é onde essa parte de automação, de inteligência artificial, vai conseguir progredir mais. E eu destacaria também novos motores de crescimento, como a Índia, né? Então, é um país que vem mantendo o ritmo de crescimento ali entre 6% e 7%. Um país que tem um PIB bem baixo do ponto de vista de renda per capita, mas também com uma transformação bastante importante. Então, eu diria que sim, eu acho que os desafios de produtividade são grandes, mas eu acho que, em geral, a gente vai conseguir ter uma boa evolução. No caso do Brasil, acho que a gente tem desafios um pouquinho maiores, a gente pode entrar depois nisso. Bom, obrigado também pelo convite, muito bom estar aqui no painel, dividindo com o Marcelo também, que é um grande amigo. Eu divido bastante o que o Marcelo falou, assim, a gente está bem otimista com assim, o futuro da produtividade. Eu acho que toda vez que a humanidade se deparou, né, com desafio, será que vai ter terra para cultivar para todo mundo? Quando o desafio era o contrário, né, era o aumento da população, acho que a gente sempre conseguiu, de fato, né, tempos de Malthus, né, conseguiu de fato superar os desafios. E eu acho que está claro que a gente está indo para um novo salto de produtividade aí por conta da inteligência artificial, que deve gerar aí um boom de investimentos, né? Não só no setor tech, que é o que a gente está vendo agora, né? Mas eu imagino bastante esse exemplo que você falou,
da indústria automotiva, né? A gente vai descobrir como ficar mais produtivo produzindo carros. Então, você vai provavelmente ter também uma onda de investimentos que vai transbordar do setor tech para o resto da economia, né? E aí você deve gerar taxas de crescimento mais altas à frente. A gente também todo o desafio da transição energética. Então, acho que assim, tem um pipeline grande de investimentos que deveria aí puxar as taxas de crescimento para frente, olhando um horizonte aí de 10, 20 anos à frente. Tá? Então, a gente também trabalha aí com um cenário de maior crescimento vindo dessas inovações tecnológicas. Daniel, deixa eu pegar uma deixa no que você acabou de falar. Assim, tudo que a gente está discutindo é muito energia intensivo, né? Vai ter energia? Como é que vai produzir a energia que é necessária para isso tudo? E quem ganha, quem perde? Como é que vocês estão vendo essa evolução? Assim, eu acho que o desafio da transição energética, né, é um grande desafio, mas é longo prazo, né? Porque ainda a gente vê a economia muito dependente das reservas, né, usuais, né, e tradicionais de energia. Então, eu acho que a gente continua, e aí o Brasil até, né, tá bem, apesar de ter uma matriz energética limpa, né, é um grande produtor de petróleo hoje. Eu acho que a gente está bem localizado nesse sentido, mas eu continuo vendo que, pelo menos nos próximos anos, os usuais suspeitos, né, Oriente Médio, grandes produtores de petróleo, vão continuar sendo aí beneficiados. Tá? Então, nesse sentido, a gente concorda que tem um desafio grande, né, para a transição. No entanto, enquanto ela ocorre, a gente deve ver ainda uma demanda pelas fontes antigas, né, bastante robusta. Então, continuo achando que esse pessoal, o preço de petróleo continua pressionado e os antigos produtores de energia vão, né, por um tempo ainda extenso, se beneficiar disso daí. Perfeito. Marcelo, o que você acha? Bom, destacaria aqui, né, eu acho que tem que ter uma visão mais pé no chão de qual é a velocidade possível da transição energética. Então, para o Brasil mesmo, quer dizer, um grande destaque, eu ia gravar um podcast uma vez lá para a gente, aí falaram, não pode falar que a produção de petróleo vai crescer muito, que não é muito na linha da transição energética. Eu falei, não, mas isso é super importante. A gente vai ter um aumento de 10% a 15% por ano, provavelmente aqui, próximos anos. Então, a gente está numa curva ainda bastante ascendente. O painel anterior falou um pouquinho, mas tem uma curva que até mais ou menos 2030 e poucos vai se manter muito ascendente. Então, acho que tem o Brasil capturando ainda um ciclo bastante favorável nesse quesito, e junto, aí o Brasil tem a vantagem de já ter, tradicionalmente, tem a matriz mais limpa. No mundo como um todo, eu tenho visto análise, aí eu não sou especialista no setor, assim, o tamanho da demanda que vai aparecer, né, não só por conta de carros elétricos, mas especialmente de capacidade de processamento. A gente estava falando de data centers, né? E eu vi uma estatística assim, era impressionante. Mesmo países como o Japão, que já tem uma estrutura super, a gente imagina, olha, a infraestrutura lá é super moderna, isso aqui já não precisa fazer mais nada. Eram investimentos muito relevantes para modernizar toda a rede de distribuição, modificar, tornar uma capacidade de entregar energia no final, não só gerar, mas distribuir, trabalhar com uma demanda muito maior. Então, eu acho que esse é um ponto. E aí, lógico que toda a questão geopolítica criou uma confusão gigantesca, né? Na Europa, então, conseguiram lidar muito bem com aquela emergência, mas ainda não tem uma solução desenhada, né? Então, acho que tem um grande debate em alguns países, naturalmente da Europa, de como conseguir de novo ter uma competitividade com fontes muito mais caras, muito mais complicadas ali do ponto de vista de fornecimento de energia. Perfeito. Perfeito. Gente, começando agora o nosso panorama global, né? Começando a falar um pouquinho sobre Estados Unidos, né? A gente começou o ano com 7 cortes previstos, né, de taxa de juros, né? A gente está em maio ainda, não chegamos nem no meio do ano, e esses 7 cortes já se transformaram em alguma coisa entre 1 e 2 cortes. Raras vezes eu me lembro de ter visto tanta mudança de narrativa macro, tanto erro de previsão, inclusive dos próprios bancos centrais. Na opinião de vocês, o que está acontecendo de diferente nesse ciclo? Por que tanta volatilidade? Por que tanto erro de previsão? E explorando também um pouquinho a capacidade preditiva de vocês, esse ciclo que a gente tem nos Estados Unidos, o que seria a taxa terminal para vocês do Fed ali entre 2024 e especificamente mais em 2025? Bom, assim, o que você colocou, André, é perfeito, né? A gente viu uma grande reavaliação, né, do cenário macro para os Estados Unidos, principalmente no começo desse ano,
E para mim, o culpado, o grande culpado dessa dificuldade, né, de você entender o que está acontecendo do lado, né, por que o crescimento não desacelera, por que esse taxa de juros a 5,5, né, não leva a uma recessão, alguma coisa mais forte, que era o grande call, né? Todo mundo falava, a recessão vai vir daqui a 2 trimestres e tal. Eu acho que o Fed também ali bom, então eu vou ter que cortar o juro rápido, né, para evitar isso daí. Então, sempre estava com essa ameaça. Eu acho que o que ficou fora dessa análise, a gente até estava conversando um pouco disso ali atrás, foi o cenário fiscal, foi a grande mudança do cenário fiscal nos Estados Unidos, né? Você mudou estruturalmente o seu nível de déficit fiscal nos Estados Unidos. Isso daí tem implicações macroeconômicas muito relevantes, né? Eu vejo muito, enfim, a discussão, né, quando os próprios americanos estão discutindo o cenário fiscal lá, até onde essa dívida pode ir, o que acontece e tal, mas a gente não vê, ela só se vê, né, a discussão do lado da sustentabilidade, da solvência. E aí você fala, pô, mas a dívida é em dólar, eles não vão ter um problema de solvência, né, no horizonte relevante. No entanto, esse aumento forte da dívida, esses déficits estruturais muito maiores, né, levam aí a consequências macroeconômicas importantes. Uma delas foi, né, via demanda agregada, que você consumiu o hiato, né, deixou o hiato positivo, e você também provavelmente aumentou o seu juro neutro, seja o juro neutro de curto prazo, né, porque você teve uma mudança aí nas forças para a demanda agregada, e também, né, olhando o que deve acontecer com a dívida ao longo do tempo, a taxa de juros neutra de longo prazo também. Então, acho que assim, a falha, né, acho que na minha concepção, a falha de análise foi ignorar que uma variável tão importante quanto o fiscal, mudando de equilíbrio, né, vai fazer com que todo o resto também. Então, assim, para mim é muito difícil imaginar que você, com tudo que você fez no fiscal, você vai, com uma taxa de juros 5,5, tranquilamente levar a economia de volta para o equilíbrio, né? Porque ainda está muito fora do equilíbrio, né? Então, a parte fiscal. Dito isso, para não me alongar demais, o que eu olho, assim, eu acredito que a taxa de juros neutra dos Estados Unidos deve ter aumentado, né, ela rodava perto de zero ali, né, nos últimos anos. Eu acho que a gente deve estar discutindo alguma coisa entre 1,5 ou 2, assim, eu sou mais pessimista, o que levaria que uma taxa final aí de Fed Funds entre 3,5 e 4, né? Então não vejo mais voltando para aqueles 2,5, que é o que o Fed tem, né, 2,6 de taxa de longo prazo nominal. A gente vê alguma coisa mais perto aí de 4%, e isso, nas nossas projeções, só tem um corte em dezembro e até com uma simetria para você cortar mais para frente. Basicamente o hiato positivo, né, e aberto, isso daí dificulta muito que a inflação volte para a meta. Tá? Então, assim, obviamente ela voltou bastante ano passado, né, no final do ano, mas eu acho que ali dá para atribuir isso daí a uma grande volta dos choques inflacionários que a gente viu. E agora, quando a gente está olhando, é questão de hiato, e o que importa é o nível do hiato para a inflação. Né? Então, se o hiato está positivo, a demanda cresce acima da oferta, a inflação vai ficar pressionada. Né? Obviamente, eu posso ser desdito amanhã com o CPI, mas, assim, conceitualmente, a gente trabalha com uma visão de cortes sendo postergados e muito gradual, justamente pelas condições macroeconômicas. Eu colocaria, assim, até com o risco de concordar muito aqui com o Ix, mas eu colocaria duas vertentes, né? Eu acho que tem um erro de previsão por conta de dar um peso excessivo para a posição de política monetária dentro dos modelos macro, e acho que até os economistas brasileiros erraram menos o Fed do que os próprios economistas americanos, mas eu acho que lá era um call muito olhando a política monetária. Então, acho que tem um erro de análise na hora de formular a previsão que vem do peso que você coloca no modelo, olha a taxa de juros e fala, não, está muito alta. Quanto? 3% de juro real, o juro real neutro, na pior das hipóteses, 1 ou 1,5, mesmo tenha subido, né? Então, daquele período anterior. Então, o que vai acontecer? Vai desacelerar muito, e a gente vem com esse debate de que vai ter recessão nos Estados Unidos faz muitos trimestres e ela nunca chega. Né? E aí, como eu falei, com risco de concordar aqui muito com o Ix, eu acho que o que faltou nessa análise, em geral, é um pouco dessa parte fiscal, né? Outras variáveis ali. Mas acho que tem uma segunda vertente, que é um erro que o Fed induziu o mercado a fazer. Quer dizer, que eu acho que é um pouco das pessoas não entenderem qual era a função de reação do Fed. E a gente mesmo, lá na nossa casa ali, fomos um pouco traídos por isso. Quer dizer, a gente começou o ano, ou terminamos o ano passado, esperando que o Fed cortasse os juros no 4º trimestre desse ano.
E aí a gente viu o Powell tal, e começou, não, é antes, né? E agora estamos basicamente voltando para onde a gente estava no final do ano passado, olhando mais a questão de modelos. Então, acho que tem um pouco de o Fed ter levado, né, um guidance nesse sentido. E aí, por que o Fed fez isso? Eu acho que tem um pouco de um erro comum aí de olhar os modelos, né? E vamos falar a verdade, quer dizer, no final do ano passado, ou até no terceiro trimestre, os núcleos de inflação do mundo inteiro e dos Estados Unidos estavam caindo muito rapidamente. Então você lembra que a gente começou a discutir ali, o mundo começou a discutir a tal desinflação sem dor, imaculada e tal, que poderia ser que a inflação caísse sem ter nenhum tipo de custo. Então ali o Fed abandonou a curva chamada curva de Phillips, né? Que é, olha, não, é muito difícil a inflação cair se não tem algum desemprego maior, se a atividade de fato não ficar desaquecida. O que eu acho que levou o Fed a se precipitar na sinalização, acho que tem a ver com a percepção de risco de recessão, particularmente também num ano que você não quer produzir uma recessão, né, deliberada do Fed no ano eleitoral. Você não quer ajudar, mas também não quer atrapalhar o governo incumbente. E eu acho que uma outra coisa que está relacionada com o fiscal, que é o Tesouro Americano estava com problema, né? Então a gente começou aqui a ficar olhando o leilão do Tesouro Americano todo dia. Quer dizer, eu falei, olha, isso aqui que loucura é essa? Então, o Tesouro... E aí o Fed, ele, na verdade, quando ele inflexiona, ele foi a socorro do Tesouro Americano. Né? É o primeiro passo. E eu acho que o Fed, recentemente, ele encontrou uma maneira inteligente, que ele mantém os juros e continua ajudando o Tesouro Americano. Ninguém prestou muita atenção, mas na decisão do 1º de maio, o Fed reduziu o passo que ele vai diminuindo o balanço, né, o que ajuda o Tesouro Americano a ter condições melhores de financiamento. Então, eu acho que veio um pouco dessa combinação. E aí tem um peso um pouco do fiscal. Quer dizer, um Fed que ainda tem 7,3, 7,4 trilhões de dólares de balanço, era um pouco abaixo de 4 antes da pandemia, e acha que tem que ir mais devagar, reduzindo o passo do aperto de balanço. Né? Deixa eu pegar uma deixa nisso, porque a gente está sempre discutindo questões que estão ocorrendo nesse momento e estão afetando de alguma forma a condução da política monetária americana, seja porque o Fed está tendo uma certa emergentização, vamos chamar assim, seja porque você tem uma política fiscal que joga numa direção um pouco diferente. Agora eu queria olhar para frente. A gente tem uma eleição presidencial em novembro. É ruim e péssimo ou tem alguma chance de ter alguma coisa legal acontecendo? Assim, é muito difícil você tirar um sinal, né, pro lado fiscal no período eleitoral, né? Então, não existe nenhuma discussão sobre você mudar né, o rumo do barco aí. E assim, problemas fiscais, geralmente você resolve com soluções fiscais, né? Então, a gente está discutindo a dificuldade do Fed cortar os juros, mas assim, o que ajudaria era você voltar a ter um fiscal mais normal ali, né? E não tem nenhuma discussão nesse sentido. E, pelo contrário, né, a gente tem visto, pelo menos até mais do lado do Trump, não só a questão fiscal, mas também de imigração, de tarifas, né, políticas mais inflacionárias. Né? Então, acho que até, quando você pergunta ruim e péssimo, parece que sim, né? Porque parece que se for mudar, é mudar até para políticas mais inflacionárias, que dificultaria ainda mais a vida do Fed. Né? Eu não vejo nenhuma grande mudança, quer dizer, na parte fiscal, eu acho que tem um ambiente, uma disputa econômica muito aguerrida, né, com a China, então que isso está por trás de várias dessas medidas fiscais que ainda estão produzindo algum efeito. Você tem a questão demográfica ainda pesando, então previdência, gasto de saúde, isso vai continuar crescendo. E tem uma situação, digamos assim, também do ponto de vista mesmo de gastos militares, que você não vai querer mudar de forma muito grande. No final do ano que vem, expiram os tais programas de cortes de impostos que foram de 2017, se eu não me engano, do Trump. Seria uma oportunidade para você aumentar, na verdade, a carga tributária ali e não renovar todos os cortes de impostos. Parece difícil. Acho que vai depender de uma boa maneira também de como fica o Congresso. Quer dizer, se o Congresso é totalmente republicano ou não, democrata. Mas tudo que a gente ouve dos analistas americanos de política é que não há nenhum tipo de mobilização dentro do Congresso americano ou mesmo na sociedade, vendo isso como um problema iminente. Então, nesse sentido, parece que, de fato, não há uma mobilização, né? Acho que é um pouco diferente do Brasil, que a gente fica lá, não, tem que ter algum ajuste fiscal, pelo menos tem essa percepção lá.
não tem algo iminente para ser resolvido, né? Acho que é um pouco nesse sentido. Perfeito. Perfeito, gente. Passando um pouco para a Europa agora, né, para falar um pouco do Banco Central Europeu, né, há um certo consenso que talvez o primeiro corte de juros seja agora em junho. Queria saber como é que está a visão de vocês, se esse corte realmente está bem encaminhado, o quanto que o Banco Central Europeu conseguiria cortar, né, além do Banco Central Americano nesse ciclo aí de 2024, e fazendo um link, né, com todo esse desafio comercial e industrial que a Europa tem passado enfrentando aí os produtos chineses, né, até que ponto a gente pode ver a Europa utilizando a desvalorização da sua moeda como uma ferramenta para atenuar essa problemática industrial que a gente está vendo, especialmente na indústria automobilística hoje em dia. Então, rapidamente, a gente concorda com o junho. Acho que mesmo no caso do Banco Central Europeu, se a gente for olhar, as expectativas no começo do ano eram de um corte em abril, e cortes sequenciais. Hoje é junho, com reuniões sendo alternadas, né? Então, também diminuiu bastante o tamanho total de cortes imaginados pelo Banco Central Europeu. Eles têm sido muito vocais em dizer que, olha, a gente não segue o Fed, tem uma dinâmica bem diferente do ponto de vista de atividade na região, apesar de taxa de desemprego bastante baixa e estável na margem, a gente vê um PIB praticamente estagnado já faz um ano. Então, acho que é uma situação bem diferente. Acho que um ponto bastante importante é essa rivalidade, a gente mencionou dos Estados Unidos com a China, mas que está se transformando também de União Europeia com a China. Teve até por coincidência, quer dizer, faz umas 2 semanas que a Comissão Europeia divulgou um estudo bastante amplo, de certa forma colocando ali, apontando, né, o que eles consideram algumas práticas anticompetitivas que a China adota na sua indústria. Tem todo esse drama em torno de veículos elétricos, né, a gente estava aqui no painel anterior também falando disso. É uma invasão, não é só no Brasil, da China, é no México, é nos Estados Unidos. Hoje, mais um aumento também de tarifas na Europa, no Japão, Coreia, todos eles estão sofrendo essa grande transformação que tem no mercado global de automóveis. E lá é muito mais difícil, né? Porque os países têm interesses diferentes. Mas eu acho que do ponto de vista do Banco Central Europeu, a gente tem uma visão um pouco mais clara, uma situação de atividade muito mais tranquila para um corte de juros. E talvez a grande novidade desse ano seja, de fato, a União Europeia se juntando aos Estados Unidos nessa disputa comercial global e ali, particularmente com a China. Só adicionar na parte de política monetária que, enfim, o que a gente vai ver esse ano não é muito usual, né? Esse decoupling de política monetária nos Estados Unidos contra a Europa, né? Contra a UK, assim, geralmente eles andam meio que juntos. E, obviamente, o Fed não cortando de alguma maneira dificulta, né, a vida do ECB. No entanto, assim, faz sentido imaginar assim, que você vai ter uma discrepância grande, principalmente quando você olha o hiato, né? Nos Estados Unidos, um fiscal super forte, né, que fez o hiato ficar super positivo, e isso mantém uma pressão sobre a inflação, enquanto na Europa não, né? Assim, o fiscal foi muito mais contido, né? Então você está com o hiato ainda aberto lá. Então, por mais que o mercado de trabalho lá também esteja pressionado, taxas de desemprego baixa, é muito mais fácil você imaginar que com a demanda, né, mais debilitada você vai conseguir desinflacionar a economia do que nos Estados Unidos, né? Então a gente vê também essa discrepância, Europa, né, enfim, não só a zona do euro, como também no Reino Unido a gente vê essa discrepância aí deles conseguindo cortar antes do que o Fed. Deixa eu pegar um pouco os comentários de vocês e trazer o debate um pouco para a China. Tá? A gente tem um mundo que a gente pode dizer que é sinofóbico. Né? Esse é um tema que tem ganhado força, está espalhando, na verdade, vem de algum tempo e está cada vez mais uma contraposição clara do mundo desenvolvido, pelo menos em relação à China. Em paralelo a isso, a China passando por transições internas e um peteleco que eles deram no mercado imobiliário que destruiu o mercado imobiliário, né? E uma dificuldade muito grande de você achar demanda. Então, você tem falta de demanda fora, você tem falta de demanda dentro. Como é que vocês veem esse cenário em termos de políticas públicas do governo chinês e para onde eles estão apontando? A gente vai aguentar o tranco ou, em algum momento, a China volta a fazer o tradicional para tentar crescer no curto prazo, vendendo a longo prazo? Eu me assusto bastante vendo os números de China, né? Vendo os números de housing e, assim,
não só a questão de falta de demanda, assim, uma falta de confiança no setor como um todo, né? Tá tudo parado, que ninguém confia que eles vão conseguir, né? As incorporadoras vão conseguir terminar as obras. Então, é um negócio meio sem solução e um drag que não termina, né? Você continua super deprimido aí os níveis de vendas, né? Que no final é o que deveria, onde a gente deveria ver, né? Algum pick-up. Tenho visto o discurso do governo, pelo menos, né? Um pouco mais, insinuando que seria mais ativo em relação ao problema de housing. No entanto, acho assim, o que vai precisar resolver lá vai ter que ser uma espécie de kiwi, assim, alguma coisa que assim, o governo de fato entre ali, garantindo as obras que estão no meio. Então, assim, coisas desse tamanho a gente não está vendo, né? E do ponto de vista da demanda, assim, como um todo, da economia, assim, me parece que tem caminhos também governamentais para você incentivar, de transferência de renda, né, de fazer um arcabouço social mais robusto, que também, assim, não parece que eles vão trilhar esse caminho, né? Então, parece que assim, a gente está meio que num lamaçal que a gente não sai do lugar e de fato, assim, tem me surpreendido, enfim, essa falta de solução, ou pelo menos do governo lá, de fato, tentar fazer alguma coisa mais significativa. No entanto, assim, também a China está nessa draga. E é engraçado porque não tem feito muito preço nos mercados. Eu não sei se os mercados têm que se agarrar a uma ou duas perguntas, né? Quando que o Fed vai cortar? Então, aí você esquece a China, né? Então, assim, é impressionante como... Até para o Brasil, né? Que a gente é muito relacionado com a China. O negócio vai, a bolsa lá sobe 50%, cai 50%, ninguém sabe por quê. E ainda assim, aqui a gente está olhando o Fed, né? Então, é engraçado como... concordo que tem essa sinofobia, né? Mas também... o mercado está com outros focos agora, né, que meio que deixa a China de lado. Né? A gente vai com bastante frequência lá para a China, tivemos recentemente também. Eu acho que a gente tem aqui algumas convicções e algumas dúvidas um pouco. Deixa eu tentar colocar em cada campo, né? Eu acho que na convicção é que o governo não vai fazer nada para impedir esse ajuste do setor imobiliário. Então, a estatística, eu acho que mais que exemplifica melhor o tamanho do ajuste é que o início de construções residenciais em metros quadrados caiu 60%. Então, esse é o tamanho do ajuste. Você compara com os Estados Unidos, com o Japão, outros casos, Espanha e tal, está entre aquelas maiores quedas. Então, por que ele não vai impedir isso de acontecer? É porque, de fato, você estava construindo em excesso, não há como evitar esse ajuste do setor para um nível mais razoável de construção. Então, eu acho que ali a gente continua vendo um ajuste que não acabou e que vai pesar sobre a economia olhando adiante, né? E tem sempre a pergunta, e minério de ferro, por que está nesse nível? Então, a gente pode até entrar nisso, né? Mas... isso vai continuar sendo um drag para a economia, um fator negativo para a economia. Onde está também a nossa convicção? É que isso não vai virar uma crise financeira. Então, acho que no final do ano passado, até aqui no Brasil, a gente chegou a discutir, não, mas será que isso vira, né? Todo país que teve uma crise imobiliária desse tamanho, o passo seguinte é crise financeira, né? Bancos e tal, falência generalizada. E ali eu acho que a gente vê por dois motivos básicos. Um é porque a parte das famílias não tem uma inadimplência muito grande, outra é porque o sistema financeiro consegue absorver, são bancos públicos, dá para resolver ali dentro com o suporte do governo. Isso nos deixa, então, ainda no campo da convicção, né, que a exportação da China ajuda. Então, a gente está vendo dados de exportação, apesar de todo o conflito com os Estados Unidos, a China tem encontrado caminhos cada vez mais difíceis, né? Acho que você disse, por que tem essa oposição à China? É porque o pessoal chega e toma muito mercado, todo mundo fica bravo, né? Assim, isso aconteceu aqui no Brasil com diferentes mercados. Agora, carros, né? Já tinha essas importações de pequeno valor. A parte de siderurgia também, o governo acabou tomando uma medida de criar cotas ali, um imposto também sobre o aço chinês e que, em boa medida, vendo a crise imobiliária que criou esse excesso de capacidade, né, excedente lá no setor de aço. Onde a gente tem um pouco mais de dúvida, e sempre que a gente vai, que é exatamente onde o governo chinês quer calibrar a sua política. Quer dizer, ele dá sinais um pouco mistos, né? Ora tem programas de ajuda, ora deixa a coisa desandar um pouco mais, o ajuste um pouco maior. Então, esse tipo de sinais eu acho que está um pouquinho mais difícil de calibrar. Qual é o suporte, talvez
a demanda interna, quer dizer, em que medida a gente vai ter esse tipo de programa. É interessante notar, quer dizer, todo mundo olha muito a bolsa chinesa, mas se você olhar as taxas de juros longas, elas são meio consistentes e estão lá embaixo. É assim, ali realmente tem um cenário que é um cenário de muitos anos de taxa de juros baixa. Eu acho que se o 10 anos deve estar em torno de 2,40. O Japão, 30 foi para 2 agora. Assim, você está quase dizendo que as taxas de juros no Japão e na China, de repente, vão se encontrar. Quem diria, né? Deixa eu só fazer um follow-up. Uma coisa que é uma discussão sobre a qual a gente não tem uma ideia muito clara. Assim, o óbvio seria uma política de transferência de renda. Na verdade, ela é uma melhora de Pareto. A gente manda a gente do Brasil para lá, a gente traz uns chineses para cá, a gente dá política de demanda para eles, a gente faz política de oferta aqui, todo mundo fica bem. A gente não fez isso até hoje, possivelmente não vai fazer. E aí eu queria fazer uma pergunta, Marcelo. Como eu sei que vocês vão muito lá, que vocês têm gente que olham isso com bastante atenção, tem alguma consideração política de estabilidade do regime? Por que minha pergunta? No primeiro momento que você der um cheque para 1,3 bi de pessoa, no mês seguinte tem 1,3 bi de pessoa na sua porta pedindo o segundo cheque. E aí como é que fica o regime, a estabilidade política nesse cenário? Você acha que tem essa consideração ou não? Bom, sim, só o debate, né? Qual é o debate dentro da China? Sempre é muito focado no que o governo vai fazer. Então, naturalmente, todas essas considerações de estabilidade do regime, a política, etc., elas são centrais. Né? Obviamente, pelo tamanho do setor público, digamos, no direcionamento direto lá, né, de política fiscal tradicional que a gente conhece, e também pelo fato de que grande parte da economia tem bancos estatais também direcionam crédito e empresas estatais. Né? Então, é uma consideração central, quer dizer, sempre essa de ler o que o governo vai fazer. Sem dúvida, é algo relevante. Eu acho que o ponto, eu acho que crescentemente ao longo do tempo, e a gente acompanha esse debate há muitos anos, eu acho que ele tem se tornado um debate que é um debate um pouco que era 10, 20 anos atrás, olha, o governo chinês vai fazer qualquer coisa que ele quiser. Quer dizer, o espaço de manobra é muito grande. Para agora que há limitações, há dificuldades. Então, por exemplo, não, libera os governos regionais de fazer uma grande expansão fiscal. Opa, mas aí vai ter uma consequência aqui colateral. Ele faz uma política dessa natureza de prorrogar o setor imobiliário, manter a atividade aquecida. Será que isso não aumenta o custo do ajuste para frente? Então, eu acho que o que a gente vem capturando ao longo desses anos todos é um debate um pouco mais equilibrado entre o que eu chamava de a onisciência, onipresença do governo chinês com restrições econômicas, eu acho que um pouco mais presentes. Né? Eu acho que isso tem dificultado um pouco também essa análise de China. Quer dizer, quando você vai para lá e diz, olha, não dá mais aquele governo onisciente que diz para onde vai, não está mais tão claro. Né? Perfeito. Perfeito. A nossa primeira metade a gente cobriu um pouco o cenário global, né, que está longe de ser trivial, um cenário complexo. Vamos dedicar agora a parte final, né, do nosso painel para o Brasil, economia brasileira. Né? Não tem como a gente não começar pela pergunta que está mais urgente, né? O efeito econômico do desastre climático no Rio Grande do Sul. Algumas comparações têm sido feitas com o Katrina nos Estados Unidos em 2005, né? Esse evento no Rio Grande do Sul ele já afetou mais gente do que o Katrina, ele já afetou uma área maior do que o Katrina em 2005. E quando você olha o custo do Katrina em 2005, estamos falando alguma coisa da ordem de quase 100 bilhões de dólares e foram 10 anos de reconstrução. Na visão de vocês, com as informações que nós temos, que são poucas ainda, a gente não sabe ainda o tamanho da destruição, a água não baixou ainda, mas qual o impacto que vocês estão prevendo na inflação, na atividade e no fiscal? Porque, no final de contas, isso tudo vai acabar batendo no fiscal. Bom, assim, é mais a direção, né? A gente vê um efeito, no primeiro momento, negativo para o PIB, né? Está tudo parado lá, está tudo embaixo d'água. E a dificuldade é entender como que a reconstrução, né, e o timing que isso daí vai pegando, porque você vai ter, de fato, um grande esforço de reconstrução. Eu tenho visto essas comparações com Katrina, né, mas é difícil também, porque assim, o capital instalado, né, numa cidade nos Estados Unidos é diferente do capital instalado, né, no interior do Rio Grande do Sul. Né? Então, eu dou um pouco de desconto nessas comparações.
Mas eu acho que, assim, aí a minha grande preocupação é o fiscal, né? Que a gente imagina que, sei lá, deve ficar alguma coisa entre 30 a 60 bi de impacto para esse ano, pensando assim, o que vai ser gasto esse ano, né? Então a gente já começou, enfim, teve lá os 12 bi do fim de semana, né? E aí a gente está vendo aí novas medidas e, de fato, quando a gente olha ali, mesmo antes da água baixar, né? Uma situação, de fato, bem complicada. Então, a gente trabalha alguma coisa entre 30 e 60 bi, é um range que a gente imagina, né? Então, dá de 0,3 a 0,6 do PIB, então, bastante. E aí tem uma coisa que a gente tem se perguntado bastante, o efeito inflacionário, né? Obviamente, no curto prazo, tem a questão do arroz, lá você coloca 10 bips a mais, mas acho que a gente vai ter uma demanda por bem duráveis, né? Assim, acho que tem uma coisa maior aí que vai acontecer. Assim, tantos domicílios sendo, né, impactados. Uma coisa que eu vi lá, que era o pessoal da companhia elétrica, lá falando que 50 mil casas sumiram, né? Não tem mais. Assim. Então, assim, a quantidade de material, né, de construção e também da parte de bens duráveis que você vai ter que retomar, assim, de uma pressão grande inflacionária vindo desse setor, só que com muita dificuldade de medir qualquer coisa agora, né? Assim, são 50 mil, são 10 mil, então é difícil, mas a direção diria isso, assim, preocupado com o tamanho do lado fiscal, né? Principalmente nesse momento que a gente está revisando meta, etc e tal, por mais que não entre na meta, né? Mas eu acho que é uma situação, pega a gente numa situação delicada, e a inflação, que apesar dela estar rodando relativamente benigna no curto prazo, né? Eu acho que a gente está bem preocupado no médio prazo, mesmo excluindo o efeito Rio Grande do Sul. Colocando o efeito Rio Grande do Sul, me deixa um pouco mais preocupado, tá? Então, não te dei números, mas te dou, enfim, ordens de direção. A gente tem assim, né? A gente fica fazendo essas contas e eu acho que elas vão ficar todas erradas, assim. Então, o IPCA é mais 0,2, porque então a gente calibrou um pouquinho ali o 0,2. Acho que uma coisa muito importante é que é algo extremamente localizado, né, pontual, e que você não vai ter implicações permanentes para aqui o quadro de inflação. Na atividade, eu acho que a queda vai ser muito maior no segundo trimestre. Tenho dúvidas sobre a velocidade de reconstrução. O impacto que todo mundo está falando assim em cima do PIB me parece muito pequeno ainda. Eu acho que vai ser algo muito maior do que isso, mas é difícil de fato calibrar. Na política fiscal, e aí até eu volto, né, conectando, eu acho que o esforço de reconstrução, fazer algo rápido, é muito importante, né? Então, acho que toda a experiência de desastres naturais, né, em outros países, internacional, é que você, de fato, tem que fazer algo rápido. Se você demorar muito, aí começa, de fato, as pessoas perdem ali aquela atividade econômica e não volta meio que nunca mais, né? Então, acho que ser muito veloz é muito importante. Na questão fiscal, eu até fui bastante vocal no final de semana do desastre, de que fosse feito algo rápido, né, via crédito extraordinário, via os mecanismos que a gente tem hoje, todos previstos, não precisa de PEC de guerra, nada disso, né? E acho que, nesse quesito, o governo está acertando, me parece que está indo para o foco correto, que tem que ser algo que, de fato, é grande, mas que seja muito bem desenhado e voltado para quem de fato precisa, né? Então, você não criar coisa assim, não, vamos fazer um programa que atende todo o estado quando várias regiões não foram atingidas, né? Então, eu acho que nesse sentido, apesar das contas, eram 10, 20, 30, eu acho que a gente vai crescer, esse número vai crescer muito, mas eu acho que o importante é você estar cumprindo o requisito de fazer aquilo necessário para atingir e lidar com o desastre, né? Então, além da inundação, da perda de casa, etc., tem toda a questão da infraestrutura logística. Então, acho que nesse quesito vai ser bem, para a percepção sobre a política fiscal, é muito importante que ela seja focada, né? Seja focalizada ali, de fato, em atender. Acho que, por enquanto, a gente está nesse caminho de respeitar isso, né? E não criar programas que sejam amplos, sem foco e com custo desnecessário, né? Sem atingir que realmente vai precisar. Deixa eu pegar essa deixa de novo. É um evento que, evidentemente, vai exigir gasto e rápido, não tem o que discutir, né? Só que a gente tem um cenário prévio em que a gente já fez muito gasto devagarzinho, né? E aí, direto ao ponto,
como é que a gente tem uma meta de inflação de 3% num cenário de insuficiência fiscal e estrutural? Faz sentido? Eu diria o seguinte, quer dizer, a gente não... Eu não gosto de corrigir uma coisa favorável ou de tentar resolver um problema atrapalhando o outro, né? Ou criando outro. Então, acho que a meta de inflação é uma coisa, a política fiscal é outra. Eu acho que os problemas não deveriam ser misturados. Então, como a gente tem um problema aqui de fiscal, então vamos fazer uma bagunça maior aqui também no lado monetário, no lado da meta de inflação. Acho que não é o caso. Mas, de fato, e aí sim, quer dizer, o problema não é o que a gente vai fazer no Rio Grande do Sul. Que seja 1% do PIB, o problema está no nosso fiscal previamente. E a gente, lá dentro do nosso debate interno, vem falando faz bastante tempo que a gente não era tão preocupado em relação à meta de primário. Quer dizer, a gente via mudança de meta de primário, enfim, acontecendo, etc. Mas eu acho que tem um problema um pouco mais importante, que é a incompatibilidade de regras fiscais e a trajetória do gasto. Então, qual é o problema? Eu acho que a gente está indo para uma trajetória de gasto que ela é incompatível com o limite que a gente criou no arcabouço. Aqui, no painel anterior, teve um debate ali, eventualmente, de reforma da Previdência. A Previdência, se a gente olhar a quantidade do crescimento de benefícios, está muito grande nesses 12 meses, enfim, 18 meses. Está crescendo uma velocidade bastante rápida. E a gente recriou, é favorável, mas é um problema fiscal, uma regra de salário mínimo que indexa ao PIB. Então, a gente vai ter um crescimento de 3% em termos reais da despesa da Previdência, ou do salário mínimo, que gera só isso, junto com a quantidade, um crescimento de 5% em termos reais, 4% a 5% em termos reais do gasto com a Previdência, que é a maior conta. Então, quando você coloca regra do salário mínimo, a gente não é contra ter um aumento do salário mínimo, mas é a implicação para a Previdência. Pisos constitucionais que foram restabelecidos de saúde e de educação. Então, você aumenta a arrecadação, como está vinculado, você tem que aumentar o gasto. Então, não adianta aumentar a arrecadação. Na verdade, você cria um problema maior. Se aumenta a arrecadação, aí você tem que gastar mais ainda. Então, é meritório. Educação e saúde todo mundo defende, mas é uma outra incompatibilidade. Então, quando a gente olha o orçamento de 2025, a gente fala, olha, como a gente vai compatibilizar o limite de 2,5% em termos reais com essas outras demandas? Aí tem investimento, todo mundo quer investimento em infraestrutura do PAC. Então, eu acho que tem ali uma tensão para agosto, que é quando o governo tem que enviar o orçamento e depois o debate, que eu acho que e talvez seja porque que o Ministério do Planejamento começou a falar um pouco dessa agenda de despesas, né? Eu me preocupo em relação a isso. Quer dizer, eu acho que a gente pode se ver numa situação que uma coisa não é compatível com a outra, ou seja, o limite de gasto não é compatível com essas outras políticas e regras fiscais que já estão colocadas. Eu repetiria o que eu falei para Estados Unidos, né? Eu acho que problemas fiscais tem que ter soluções fiscais, então também não misturaria a meta nisso, ainda que ela cada vez mais seja improvável aí, até, enfim, uma discussão que a gente pode ter. Mas eu diria que, assim, a solução fiscal com certeza não é o arcabouço. Aí eu concordo 100% com o que o Marcelo falou. O arcabouço, para mim, é insustentável, dado que você voltou os mínimos constitucionais, você reindexou o salário mínimo. Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo desse arcabouço ser revisado, né? Até porque, enfim, o planejamento parece que é uma voz solitária nisso daí. Até a própria Fazenda já, né, falou, acho que não cabe muito essa discussão. Então, assim, eu acho que o arcabouço, a gente ter reformas dentro do gasto, para que o gasto se limite a 2,5%, ou o arcabouço ser mudado, eu acho que vai acabar que o arcabouço vai ser mudado e relativamente em breve, provavelmente ano que vem. Só um parênteses aqui, eu acho que na agenda de arrecadação, o governo conseguiu uma agenda bastante ampla, eu acho que surpreendente, e continua, eu acho que uma trajetória bastante boa da arrecadação. Então, do ponto de vista do fiscal, só reiterando que a gente é um pouco menos preocupado com a meta de primária em si. A arrecadação, a agenda progrediu, avançou. Tem outras medidas que eventualmente vão ser adotadas ano que vem,
Mas eu acho que o foco um pouco ali nessa questão da despesa é onde a gente está olhando um pouquinho mais e reconhecendo, sim, que na parte de arrecadação a gente teve uma evolução, acho que é favorável, né? Até surpreendente, esse incremento que a gente está vendo nos últimos 12 meses. Perfeito. Dando o nosso sprint final agora, trazendo esse arcabouço fiscal, trazendo todas essas condicionantes fiscais que nós discutimos, debatemos para o Banco Central, para o monetário, né? Última reunião do Banco Central, ficou claro que teve uma deterioração na percepção fiscal por parte do Banco Central. Isso impactou, de certa forma, projeções de inflação. Temos também as questões de ancoragem, e isso tudo culminou numa votação dividida, onde muitos interpretam como uma divisão política, né? Onde o eventual próximo Banco Central seria um pouco mais dovish, um pouco mais leniente, né, em relação à política monetária. Como é que vocês enxergam esse cenário todo em relação à política monetária, não só a política monetária para 2024, mas a política monetária do próximo mandato do Banco Central? Massa. Assim, eu não sei se eu diria que é uma divisão política ou se é realmente assim, uma divisão de visões diferentes de política monetária, né? Então, tem um pouco dessa discussão. Será que foi só uma birra ali entre os dois, ou se de fato tem uma visão diferente entre, né, o que pensa, sei lá, o Joe Guilhem e a ala mais ortodoxa com os novos diretores, né? Eu diria que é uma coisa mais estrutural mesmo, e a gente vai caminhar conforme, né, você tem a mudança no final do ano, né, de mais 2 diretores e o presidente, a gente vai caminhar para um Banco Central que seja mais dovish, porque, enfim, vai aceitar um pouco mais de inflação do que os diretores que estão saindo e o próprio Roberto Campos, né? Então, nesse sentido, eu acho que para curto prazo, assim, acho que as condições do Banco Central, apesar de uma inflação mais benigna no curto prazo, né, olhando para frente, ele próprio colocou isso na ata hoje, as condições pioraram, né? O cenário externo está mais desafiador, né? Você teve, enfim, um aumento do risco fiscal aqui por causa da mudança da meta, tem, enfim, essa discussão do Rio Grande do Sul, atividade também, assim, tem surpreendido para frente, né? A gente entrou um ano reacelerando, mercado de trabalho super forte, Caged rodando super forte. Então, assim, tudo que você olha como, assim, pano de fundo para fazer política monetária, tudo te indica mais inflação para frente, ainda que a inflação para trás tenha vindo, né, seja vindo bom. E, assim, eu acho interessante que o Roberto Campos fala muito sobre qual que é a próxima, né, essa última milha de desinflação nos Estados Unidos. E eu acho que ele está certo, eu concordo com os questionamentos dele, né? Os Estados Unidos está com atividade forte, o mercado de trabalho, né, ainda apertado, enfim, e aí a dificuldade dessa convergência da inflação no final. E no Brasil também, assim, no Brasil acho que é pior, né? Porque assim, a gente está com o fiscal que deu uma piorada, né, assim, na margem. Você está com esses gastos que a gente comentou aqui numa trajetória assim, super forte, ou seja, gerando demanda agregada. O PIB está reacelerando, o mercado de trabalho está apertando, né? Nos Estados Unidos está, pelo menos, reequilibrando. Assim, todas as condições aqui. E a gente tem um agravante que está piorando agora, que são as expectativas que estão desancorando, né? Se pegar o que aconteceu no Focus ali, olhando média, né? O que foi as últimas atualizações, né? As inflações, né, projetadas para anos à frente começaram a subir também do 3,5%, que era desancorado, mas pelo menos estava estabilizado. Então, assim, eu acho que assim, para o Banco Central, né, os diretores que votaram para 25, eles devem votar para 0, porque assim, as coisas pioraram, né, até depois do último Copom. E aí eu estou curioso para saber como que os 4 diretores que votaram para a queda de 50, se eles, né, vão continuar votando aí para a queda, sei lá, de 25. Eu acho que vão, né? Chama atenção hoje a ata, né? Ela veio, se você parar antes da parte que fala da decisão em si, é uma ata extremamente hawkish, né? Que fala tudo isso que eu falei aqui, né? Tá tudo piorando pensando na inflação prospectiva. E aí, no entanto, quando chega a parte dos votos para 50, né? Então lá, não, o forward guidance dado no último Copom para a gente era suficiente para a gente meio que, enfim, tolerar essa piora de cenário e continuar cortando 50. Então, acho que assim, vai ter uma diferença aí de condução de política monetária quando, né, a nova leva de diretores for maioria, né, no final do ano. E aí, pensando para o ano que vem, eu assim, não vejo espaço para, assim, eu estou tão preocupado com o cenário externo e aqui dentro, eu não vejo espaço para
ter rodadas de novas rodadas de queda de juros, né? Eu acho que o Banco Central lá, seja quem for o presidente, vai assumir com uma taxa de juros, sei lá, de 10,5, 10,25, mas vai ser muito difícil você cortar os juros. A questão é, o mercado vai estar pedindo para você subir, né? Se a inflação de fato estiver acima da meta, e eu acho que o que vai acontecer é que esse novo Banco Central talvez seja um pouco mais lento em reagir, né? Então, eu acho que se reagir seria uma coisa insuficiente, mais gradual aí ao longo do ano que vem, tá? Eu vou começar dizendo o seguinte, a nossa visão, a gente não alterou a visão por conta desse Copom em relação ao que a gente acha para frente de objetivo de política monetária, ou seja, qual que vai ser a meta, digamos, que vai balizar mais, e a gente tem uma percepção, que eu acho que é fundamentada em 2 pontos. A gente projeta 4% de IPCA para 2025 desde muito tempo, que é mais ou menos o que a gente acha que é a meta que, no fundo, vai ser a meta meio implícita, assim, mais ou menos como o México, que talvez um pouco abaixo de 4, tá? E aí eu acho que tem alguns pontos. O 3 é uma novidade, então, né, tem muita gente dizendo, não, o 3 é inviável e tal. O 3 é uma novidade para o Brasil. O Brasil foi o único país, né, durante a pandemia, que trouxe a meta de 4,5 para 3, então eu acho que até tenha um argumento, você diz, no maior ciclo global de inflação dos últimos 40 anos, a gente foi o país que quis baixar a meta, né? Assim, pessoal ousado pra caramba, né? E fomos bem ousados nisso. Então, acho que tem uma certa, ainda, olha, para a gente chegar em 3 vai demorar um pouquinho mais. A outra coisa é a própria sociedade, eu acho que não gosta tanto de uma inflação muito baixa no Brasil, tá? Eu explico, para você atingir 3 ao longo do tempo, você tem que tolerar ficar em 2, 1 ano, e em 4 outro. E se o Banco Central aqui entregar 2, eu acho que todos os diretores são convocados para prestar esclarecimentos, assim, diariamente, em todos os lugares, nos jornais, no Congresso, etc. Então, acho que tem ainda uma visão que você não pode entregar abaixo de 3. Então, como é que você faz para entregar 3 se não pode ser abaixo de 3? Né? Então, acho que isso é mais estrutural. Outra coisa é que o Brasil, historicamente, a gente não ficou no centro da meta. Então, eu sempre dizia, olha, não vou projetar 3, porque eu não... alguma questão sobre, eventualmente, qual vai ser o nome do Banco Central, mas uma questão mais estrutural. Tem o histórico, tem a novidade e tem a sociedade que não aceita uma inflação abaixo da meta. Então, a gente continua com a mesma visão. Olha, está mais para 4 no médio prazo do que 3. A gente, me parece que tem muita pedra no meio do caminho para o ajuste monetário. Acho que não é só no Brasil, a gente tem que olhar, quer dizer, pega o México, que é o país emergente hoje, desses que tem vamos dizer, um dinamismo maior de mercado, atrai mais investidores estrangeiros, que é super querido, até eu acho que excessivamente. Câmbio apreciando, está com 11% de juro, com dificuldade para cortar. O juro lá está 7% em termos reais. O Banco Central lá estima que o topo do intervalo de juro real neutro é 3,4%, se eu não estou enganado. Então está com um juro bastante apertado e tem tido dificuldades. Então tem várias pedras no meio do caminho, tem o Fed naturalmente como uma delas, e essa situação de inércia inflacionária que veio do mundo. Aqui o que mais tem me chamado a atenção, e o que eu acho que é o mais essencial, é que a atividade está muito forte para o tamanho do aperto monetário que a gente fez. Então, eu acho que, no fundo, qual é o problema? Quer dizer, na nossa visão, a gente estava com 13,75 de juros. Era para a atividade agora estar extremamente fraca. Recuperando, claro, porque a gente vem de um corte de juros, começou em agosto. Mas era para a gente ainda estar com uma economia muito fraca. A gente olha os dados do mercado de trabalho, uma economia mais próxima da fase ascendente, né, de uma expansão econômica, do que de uma fase de desaquecimento. Então, acho que isso, no final, na nossa percepção, a grande incógnita. Né? A inflação, acho que está tranquila, a corrente, perto de 3,5 núcleos, e uma parte da explicação vem da política fiscal, porque a atividade está a política monetária está super apertada, acho que a gente não tem dúvida sobre isso. Mas a política fiscal está na direção contrária, talvez seja uma das explicações. E aí, de fato, acho que a atividade forte é o que acaba dando um tom. Quer dizer, o Banco Central, no fundo, ele não fica com muito espaço para ser muito agressivo. Né? Em outros países, a gente está discutindo no caso da Europa. Quer dizer,
a inflação lá também ainda não voltou para a meta, o câmbio não está ajudando, apreciando, mas você tem ali uma situação de atividade que no final dá um conforto para o Banco Central ali poder ser um pouco mais, ir um pouco mais longe, né? Perfeito. O nosso tempo está se esgotando. Eu queria consultar a produção se temos perguntas por parte da audiência. Não tem perguntas. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos, o Lívio, o Daniel, o Marcelo. Muito obrigado pelo painel, gente. A gente se encontra no próximo. Obrigado. Obrigado.